Muito bem. Esse vídeo trata da parte de vendas, né? Análise dos relatórios de vendas, os principais relatórios que compõem o módulo de vendas do sistema Topcar. Nesse vídeo nós vamos ilustrar alguns dos recursos para efeito de análise no sistema Topcar. Começando pelo painel gerencial, que é um atalho do dashboard que nós temos inicialmente aqui no sistema. Quando a gente clica em painel gerencial, o sistema ele faz uma pequena análise SWOT da operação de vendas do dia. Então, nesse caso, o que o sistema está apresentando? Ele está apresentando uma análise das OS que foram finalizadas no dia e dos atendimentos que constam em aberto. O que seria OS em aberto? Teoricamente, OS em aberto seriam veículos em execução no pátio. Neste caso aqui, esse cliente está com 230 ordens de serviço em aberto, mas não significa que ele tenha 230 OS no pátio. Por quê? Porque se nós clicarmos aqui na consulta da ordem de serviço, ele vai listar para mim todas as OS que estão pendentes. No caso, inicialmente ele mostra as OS pendentes no dia, ou seja, OS que estão sendo executadas. Observe que o status da OS está em execução no dia de hoje. Ok? Porém, se eu clicar aqui na situação e filtrar, ele vai relacionar para mim essas 230 ordens de serviço que estão em aberto. Por que nesse caso aqui elas constam em aberto? Porque o cliente provavelmente ele deixou aqui tudo como zero. E o que significa 0 ou 0,1 centavo? Alguns clientes procuram adotar o procedimento de garantia através da ordem de serviço pendente. Ele não finaliza a ordem de serviço pendente e deixa isso no sistema. Porém, esse não é o procedimento correto, certo? No caso, o procedimento correto é você gerar a ordem de serviço, colocar um centavo e finalizar ela para que o sistema possa efetivamente finalizar a OS como garantia e depois você ter um relatório de todas as OS que foram em garantias. Então, neste caso, nós estamos tendo aqui uma análise das OS. Aqui o sistema mostra o faturamento de peças do mês, o faturamento de serviços do mês e o faturamento acumulado conforme consta aqui nesse período. Aqui, na análise do painel gerencial, ele te mostra uma evolução das compras, isso com nota fiscal. Aqui, uma evolução do faturamento com nota fiscal. E aqui embaixo o sistema dá um gráfico dos 10 produtos mais vendidos no período que você define. Ok? Ou seja, os produtos mais vendidos em quantidade, não em valores. E aqui nós temos os serviços mais vendidos também nesse período. O período também pode ser selecionado. Por exemplo, se eu quiser visualizar somente um movimento do mês anterior, eu clico aqui e altero o período que eu quero analisar e mando atualizar, e o sistema ele vai trazer essa informação para mim. Ok? Muito bem. Além da análise gerencial, o que nós temos? Nós temos a possibilidade de listar, de fazer todos os tipos de pesquisa nas ordens de serviço. Então é importante a gente poder citar como que eu faço a pesquisa de uma OS que já foi feita ou pelo cliente, ou pela placa, ou pelo valor, ou pelo atendente. Então, clicando aqui no menu Vendas, Ordem de Serviço, ou na lista de ordens de serviço, o sistema vai listar para mim todas essas ordens de serviço, ok? E aí, eu posso, por exemplo, fazer uma pesquisa pela placa do veículo, clicando aqui no filtro Placa,
Digitando a placa, ele vai lá e filtra para mim qual é a ordem de serviço com base na placa. Posso fazer a pesquisa pelo nome do atendente, ou seja, o orçamentista que realizou os orçamentos, ok? Assim como também pelo nome do cliente. Então, todas as OS que foram feitas com este nome, o sistema vai lá e filtra para mim. O que é interessante é que na lista da ordem de serviço, nós podemos também fazer rápidas impressões, como por exemplo, clicando aqui em cima e vindo no menu Ações, eu posso imprimir a ordem de serviço rapidamente e encaminhá-la por e-mail para o cliente. Ou imprimir, ok? E também eu posso gerar até mesmo um boleto bancário, caso o sistema, a ordem de serviço tenha sido gerada para ser feito com boleto bancário. Então, nesse caso aqui, ao clicar em boleto bancário, ele vai pedir para que eu selecione qual dos bancos eu tenho o registro, e daqui mesmo eu posso fazer a geração desse boleto. Vou pegar aqui um banco que esteja configurado. Então tá lá, daqui mesmo eu já gero o boleto para o cliente. Ok? Muito bem. A partir do momento que eu tenho as ordens de serviço geradas no sistema, eu começo a analisar os relatórios. Quais relatórios? Os relatórios das vendas. Então, esses relatórios de vendas podem ser acessados através do menu Vendas, Relatórios, ou clicando na própria área de trabalho, aqui no menu do bloco Vendas, Relatórios. É o mesmo atalho. Nesse caso, nós temos aqui uma infinidade de filtros e principalmente de possibilidades de relatório. Então, nós temos aqui os relatórios de ordens de serviço, os relatórios de pedidos, que seriam as vendas, no caso de autopeças, os orçamentos, as notas fiscais, as comissões, o faturamento geral, que seria a soma dos pedidos, das ordens de serviço e das notas fiscais, o relatório de outros documentos, que seriam as notas fiscais de transferências, garantias, devoluções, bonificações, etc. E o relatório de curva ABC por cliente, por família, por produtos, que mostra para mim o ranking dos itens mais vendidos. Então, começando pelo relatório de ordens de serviço por cliente. Nós temos aqui a possibilidade de tirar por data de emissão, que seria a data de quando efetivamente o relatório foi gerado, e por data de fechamento, que é o mais comum. Então, por exemplo, se eu seleciono data de fechamento, o que é a data de fechamento? É a data que oficialmente foi finalizada a ordem de serviço. Então, um cliente pode chegar na empresa, abrir a ordem de serviço num dia e fechar no mesmo dia, como também abrir num dia e fechar 2, 3 dias depois, pelo fato de, às vezes, estar aguardando peça para chegar, ou então um serviço de fora que não foi feito no mesmo dia. Então, nesse caso, a gente sempre pede por data de fechamento. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, um relatório de um dia só, 21/6 a 21/6. Se eu pedir esse relatório completo, vocês observam que eu tenho aqui uma série de filtros. Eu posso puxar todos os relatórios que contenham um respectivo produto ou uma operação fiscal. O que seria a operação fiscal? Se é uma operação de venda dentro do estado, fora do estado, se é uma operação de transferência, enfim, eu consigo fazer um filtro. Por um cliente específico, por um vendedor, por uma condição de pagamento, por uma família de produto, por uma marca, enfim. Eu tenho várias formas de fazer o filtro, como nós vamos ver a seguir. Então, nesse caso, um relatório simples, ordem de serviço por cliente, quando eu peço ele na tela, ele vai mostrar essas informações para mim. Vamos
escolher aqui o menuzinho ao lado para a gente poder expandir. Então, o que nós temos aqui? A nomenclatura. Né? Quais são as nomenclaturas? DOC, de documento, VCT, que seria o valor do custo total, ou seja, o preço da última compra total, né? O valor do desconto. O VBT, que seria o valor de venda total. E aqui nós temos o lucro bruto em reais e o lucro bruto em percentual. Então, desta ordem de serviço, eu consigo visualizar a US 6634, todos os itens, né, de produtos e serviços que foram lançados. E aqui eu consigo, além de visualizar a lucratividade bruta por produto, eu consigo visualizar a lucratividade da ordem de serviço. Então, neste caso aqui, eu estou visualizando OS por OS, produto por produto, e a partir das últimas páginas, eu começo a analisar os resultados. Então, o que nós temos aqui na última página? Nós temos a totalização da venda deste dia, no caso aqui do dia 21/6, que foi de 29.583, onde nós tivemos um custo total de 14.097. Isso auferiu uma lucratividade bruta de 15.486. Por quê? Porque 29 menos 14 me dá 15. Porém, aqui nós temos o cálculo do markup e não a margem. Como é o cálculo do markup? Eu pego o lucro bruto e divido pelo valor da venda. Então, 15 dividido por 29, eu tenho uma lucratividade bruta de markup de 52,35%. Então, aqui nós temos uma totalização bruta no dia de 52,35%. Por que bruto? Porque nós não estamos calculando aqui impostos nem comissões. Então, esse relatório mostra para mim individualmente OS por OS e os itens que eles foram comercializados. Mas eu posso também pedir o relatório simplificado, que vai permitir que eu visualize resumidamente e em menos páginas todas as vendas do dia, pelo nome do cliente. E o que é interessante é que nós podemos manter vários relatórios abertos na tela no sistema Topcar, o que me permite ter muito mais rapidez e flexibilidade para a análise da documentação. Observe que no primeiro relatório, por item, nós tivemos a geração de 14 páginas, que é o relatório completo. Se for o relatório simplificado, nós temos metade das páginas. E a partir daqui, nós começamos a ter as seguintes análises. Bom, já tenho a informação de qual foi a minha lucratividade bruta das vendas. Na próxima página, o sistema ele me dá um resumo pela forma com que eu recebi esses 52% de lucratividade. Então, aqui nós tivemos lá o valor de venda à vista, no cartão de crédito, no boleto bancário, e as lucratividades de cada modalidade que foi gerada. Ok? Na próxima página, nós temos um gráfico que demonstra quais foram as condições de pagamento que mais representaram de acordo com o último resumo. Então, aqui ele está falando para mim que no último resumo, os múltiplos pagamentos foi o que mais representou de venda. Então, no gráfico, ele gera para mim um gráfico de pizza, mostrando que realmente os múltiplos pagamentos representaram 72% de todas essas vendas. E aí, na próxima página, o que nós temos? Nós temos um resumo que demonstra individualmente por vendedor qual foi o desempenho dele. E nesse resumo, o que a gente consegue enxergar? Por exemplo, no caso deste atendente, que ele fez uma venda total de 12 mil, onde esses 12 mil ele atendeu 11 veículos, porque VPA é veículo por atendente, certo? E aí nós temos aqui veículo por venda, 12 mil. Qual a diferença, ou por que nós temos essa nomenclatura VPV e VPA? Porque o sistema Topcar, ele permite você fazer uma venda informando o veículo ou então uma venda luz. O cara chega, por exemplo, na empresa, compra um pneu, mas ele não deixa o carro. Então é emitida uma ordem de serviço ou um pedido e essa ordem de serviço sem o veículo, ela é computada no total de vendas. Porém, ela não compõe a quantidade de passagens. O que é a passagem? A quantidade de veículos que passam pela empresa. Então é por isso que existe esse cálculo, essa coluna informando a quantidade. Então nesse caso aqui,
nós temos o seguinte resumo. O Fernando atendeu 11 carros, totalizando 12.046. E aqui a média, MPV, média por veículo. Cada veículo, em média, teve uma venda de R$ 1.095, com um lucro bruto de R$ 6.900, ou 57,23%. Os demais vendedores, absolutamente a mesma situação. Então, neste caso aqui, nós temos 30 veículos atendidos neste dia e totalizaram 29 mil de venda com uma lucratividade bruta de 15% ou 52%. Aqui nós temos um gráfico que mostra o ranking por atendente. Ou seja, ele mostra quem foi os vendedores que mais venderam. Aqui no relatório anterior, ele mostra qual foi o desempenho de cada um deles. E na próxima página, ele mostra o gráfico, o desempenho gráfico, que muitas vezes demonstra que nem sempre o que mais vendeu, teve maior lucratividade, foi o que mais vendeu. No gráfico aqui, ele mostra que o Márcio Rubi foi o cliente que mais, o vendedor que mais vendeu neste ranking. Mas no outro relatório, não foi o que mais deu a lucratividade. Quem deu mais lucratividade foi o Fábio. Então, aqui ele mostra no gráfico que o Fábio foi o que menos vendeu, um dos que menos venderam, mas o Márcio foi o que mais vendeu em quantidades. Ok? E nesse relatório, ele mostra também um resumo no final, mostrando o total geral. Então, ele mostra lá que o total geral de produtos foi 17, de 12, de serviços foi 12, e aí, desse total de 29.583, foi atendido 30 veículos com um ticket médio sobre venda e um ticket médio sobre lucro. Ok? Então, esse relatório, ele é um relatório de ordens de serviço por cliente. Agora, nós vamos falar sobre ordens de serviço por produtos. Então, clicando no menu Relatórios Venda, mesmo caminho do relatório de ordem de serviço por cliente. A gente só muda o filtro, o agrupamento. Então, nesse caso, se eu pedir um relatório por produto completo, o sistema vai listar para mim todos os produtos vendidos nesse período. Então, ele mostra lá, ó, item por item, e para quem foi o cliente que consumiu. Ok? Com as mesmas informações de lucratividade, né, rentabilidade sobre as vendas, e também com os mesmos resumos. Ok? Os resumos dos vendedores, a quantidade de veículos que foram atendidos, então está aqui. Se eu pedir esse relatório simplificado, aqui eu vou pedir por data de fechamento, a mesma condição, só para a gente poder ter as mesmas informações. Olha lá. Eu tenho absolutamente as mesmas informações dos relatórios de vendas por cliente. Se eu pedir ele simplificado, o sistema vai mostrar o relatório com um resumo de todas as peças e serviços vendidos no dia que eu pedi. Então ele mostra lá, ó, tudo que saiu, ok? Com suas respectivas informações de rentabilidade, custos e também os resumos que cada relatório apresenta no final. Um outro relatório muito importante que ajuda o gestor a fazer uma análise bem aprofundada é o relatório por família. Esse relatório por família vai permitir que, se você puxar de forma simplificada, você tenha uma visão clara por grupo de produtos, ou então chamado família. O que seria? Por exemplo, filtros de combustível. Foi vendido 3 filtros de combustível com uma lucratividade bruta de 46%. Filtros de óleo, 3 e assim sucessivamente. Então eu tenho os grupos de produtos e serviços que foram vendidos de uma maneira rápida para ser analisada. Mas se eu
quiser analisar individualmente, por exemplo, o filtro de combustível, quais foram os filtros que eu vendi, no caso da família, basta eu pedir o relatório completo, aonde o relatório completo vai ilustrar, família por família, todos os produtos que foram compostos. Então, está lá. Nos casos dos 3 filtros vendidos, foi vendido o número das respectivas vendas, os custos de cada um e a lucratividade de cada um deles. Ok? Com seus respectivos códigos. Então, essa análise permite você fazer um acompanhamento de tudo que foi vendido no dia, para que você possa observar todas as informações de venda e fazer a sua gestão. Ok? Outro relatório muito importante que o sistema traz é o relatório de venda por marcas também. Esse relatório de venda por marca, ele vai permitir você trazer uma informação bastante ampla no sentido de saber quais são as marcas mais vendidas. Então, quando eu coloco ordem de serviço por marca, data de fechamento simplificado, eu tenho essa informação aqui, ó. As marcas mais vendidas, ok? Com os mesmos resumos. Então aqui eu consigo ter uma visão clara das marcas que mais saíram. Ok? Outro relatório muito importante que o sistema mostra. O relatório de vendas de veículo, manutenção, custo. O que seria esse relatório? Esse relatório ele vai permitir que a gente consiga gerar uma informação bastante ampla de tudo que o sistema faz em relação aos atendimentos que foram realizados. No relatório de ordem de serviço por veículo, manutenção, custo, eu vou ter a seguinte informação. Veículo por veículo que foi atendido, com seus respectivos custos, as vendas e a lucratividade de cada um deles. Ok? Então, nesse caso, nós temos um relatório de todos os veículos atendidos no dia, com a lucratividade bruta de todas elas, e um resumo mostrando para mim total de produtos, serviços, ok? Com as mesmas informações de resumo. Como eu recebi esses 29 mil, ok? Qual foi o ranking, a condição de pagamento mais vendida, ou seja, quem foram os vendedores que realizaram as vendas, os seus resultados e o ranking de quem mais vendeu, assim como também o ticket médio, ou seja, todas as informações provenientes do relatório de vendas. Porém, analisando aqui veículo por veículo, sem considerar quais foram os produtos nem os clientes, mas sim o resultado por veículo. Ok? Outro relatório bastante importante é o relatório de vendas por vendedor, ordem de serviço por vendedor. Esse relatório de ordem de serviço por vendedor vai permitir que a gente consiga enxergar a seguinte informação. Aqui nós temos quem foi o cliente, quem foi o vendedor, os itens que ele vendeu e, principalmente, as informações de lucratividade e comissão. Nesse caso aqui, este vendedor não tem comissão no cadastro dele informado, então, consequentemente, zerado. Mas aqui no caso desse vendedor, nós temos aqui várias informações, ou seja, todos os itens que ele vendeu, com suas respectivas informações de lucratividade e qual é o percentual de comissão que ele recebe sobre cada item. E na próxima página, nós temos a totalização de tudo que ele vendeu. Ou seja, então, a comissão dele neste dia foi de R$ 417,81. Por quê? Porque o sistema está listando para a gente todos os itens de ordem de serviço por ordem de serviço que ele comercializou e que ele teve direito à comissão. Quando eu peço esse relatório analiticamente, eu enxergo detalhadamente todos os valores todos praticados pelo vendedor, né,
com relação a custos, a preço de venda, lucratividade, e também visualizo os mesmos resumos para poder enxergar quem foi o vendedor que mais vendeu e as suas respectivas lucratividades com suas comissões. Então, nesse caso, o relatório de vendas para o vendedor vai trazer também as mesmas informações dos outros relatórios, só que de uma forma mais detalhada. Ok? Porém, além do relatório de ordem de serviço por vendedor, nós temos a possibilidade de tirar o relatório de comissão. Qual a diferença de relatório de ordem de serviço por vendedor de comissão por vendedor valor líquido? A diferença é que no relatório de ordem de serviço por vendedor, eu tenho um relatório específico de somente de quem vendeu. E no relatório de comissão, eu tenho um relatório específico não só de quem vendeu, mas de quem executou o serviço. Como, por exemplo, um mecânico que é comissionado sobre a execução do serviço e sobre a aplicação de peças, sobre a venda de peças. Então, nesse caso, quando eu peço um relatório de comissões valor líquido, por que valor líquido? Comissão sobre a lucratividade e não sobre a venda. Então, nesse caso aqui, nós temos também a mesma situação. Eu posso puxar o relatório, ele vai trazer para mim tudo o que cada vendedor vendeu com a sua lucratividade. Então, nesse caso, se o percentual dele é 6% e eu estou pedindo um relatório de comissão sobre valor líquido, o valor líquido seria o resultado. Então, nós temos aqui 6% sobre R$40 de lucratividade e não sobre o valor de venda. Ok? Então, se eu tenho os custos informados aqui numa venda, consequentemente, ele vai deduzir dos valores os seus respectivos custos, como, por exemplo, aqui. Ele está falando que é 6%, o valor de venda é R$63, mas a lucratividade foi de 16. Então, 6 sobre 16 está me dando 0,98. Então, se nos outros itens eu não tenho o custo informado, então, evidentemente, o valor da comissão está sendo sobre o valor bruto. Por quê? Porque não houve incidência do custo. Mas quando o produto ou o serviço tem custo informado, o relatório ele calcula a comissão, evidentemente, sobre o valor líquido. E, consequentemente, as mesmas informações de ranking de vendas para cada um dos vendedores. Ok? Outro relatório muito importante que nós temos na parte de ordem de serviço são os relatórios de tipo de atendimento e abordagem. Esses relatórios eles trazem muitas informações bastante interessantes, porque eles demonstram, no caso, quais são as modalidades de vendas que foram realizadas. Então, a gente chama isso de uma classificação de venda. Se eu pedir esse relatório simplificado, no caso, ordem de serviço por tipo de atendimento, o que nós temos aqui? As seguintes classificações: vendas, transferência entre filiais. Aqui a totalidade das vendas normais. O que foi venda em balcão? O que foi mídia, seja por TV ou por panfleto. E se eu tiver outras modalidades, eu também vou conseguir visualizar a quantidade de vendas realizadas por essas modalidades de venda. Isso é muito legal, por quê? Porque eu tenho condições de saber se eu fiz uma campanha, seja na televisão, seja por fanpage ou por qualquer canal de venda, e eu filtro essa informação no ato da venda, através do questionamento, da abordagem com o cliente, eu tenho essa informação registrada no sistema e um relatório que vai me permitir acompanhar o desempenho de cada uma dessas modalidades. Então, nesse caso aqui, nós temos o relatório pelo tipo do atendimento, registrado na ordem de serviço, e nós temos também o relatório pela abordagem. Ok? Eu vou explicar aqui qual a diferença de um para o outro. Absolutamente, nós temos as mesmas informações. Mas qual a diferença do relatório de tipo de abordagem por tipo de atendimento? Observe que no tipo de atendimento eu tenho 4 modalidades. No relatório de abordagem eu tenho mais uma aqui, chamada garantias.
que significa isso? O próprio nome já diz, abordagem. Como o cliente chegou até a loja? Através de mídia do Facebook, através de propaganda na televisão, ele escutou no rádio. Então, essa informação é uma informação que vem do cadastro do cliente. E o relatório de ordem de serviço por tipo de atendimento vem da ordem de serviço e não do cadastro do cliente. Então, só para ilustrar, lá na ordem de serviço, quando eu elaboro um atendimento e eu coloco nesse atendimento esse tipo de atendimento que foi realizado, nesse campo aqui, então, consequentemente, eu vou ter um relatório chamado relatório de ordem de serviço, porque é uma simples classificação das vendas que existem no sistema que vai permitir eu puxar um relatório onde eu vou poder enxergar qual é o resultado através das mídias que eu trabalho. Ok? Outro relatório bastante importante é o relatório que a gente chama de condição de pagamento. O que esse relatório ele vai mostrar para mim? Ele vai mostrar para mim tudo que foi vendido por condição de pagamento. Muito embora os demais relatórios trazem essa informação, mas esse é um relatório 100% específico somente de condição de pagamento. Então ele fala, eu quero saber como eu recebi. Ele mostra lá para mim. 2 páginas somente com esses resumos. Ok? Um relatório muito interessante também, que traz para a gente bastante informações, né, sobre a parte de vendas, é o relatório, um exemplo, caso eu queira controlar as vendas por município, ou por estado, né, ou por status. Então, todos esses demais relatórios são relatórios que vão permitir eu fazer vários tipos de análise. Nesse caso, se eu quiser, por exemplo, filtrar um cliente específico, eu puxo um relatório de ordem de serviço por cliente, data de fechamento, ou seja, de quando foi pago. Posso colocar, por exemplo, se eu deixar em branco aqui a data inicial, a data final, e colocar o nome de uma pessoa, por exemplo, vou colocar aqui, Marcelo. Seleciono esse cliente aqui. Ele vai mostrar tudo que foi vendido para esse cliente, independente da quantidade de vezes que ele veio. Como eu pedi um relatório simplificado, ele mostrou para mim qual é a venda somente desse cliente, mas se eu pedir, evidentemente, o relatório completo, ele vai mostrar para mim os serviços que foram realizados para esse cliente e qual o valor que ele gastou, assim também com a sua lucratividade. Ok?